Evangelismo Digital Adventista em Angola, projeto aberto, levando a franja digital a um compromisso cada vez maior com Deus e as doutrinas adventistas. E Ellen White, quando soube para a tribuna, ela sabia que o seu sermão não traria a popularidade que se requeria. Por quê? Porque ela ia falar abertamente sobre a maneira como os brancos tratavam os negros. Nessa altura, se o comitê sentar para resolver, já não pode dar, por exemplo, 12 meses, ou 9 ou 7. Porque a pessoa já está fora das atividades, no caso, há 15 meses. Desde que ele falou no comitê da igreja, a igreja não resolveu. A igreja está aberta, a igreja está... Aliás, como disse, o poder está comendo. Portanto, membros com essas ideias positivas são bem-vindos. É uma grande bênção estarmos novamente juntos e maravilhoso saber que você está ali do outro lado. E para mim é mais uma vez uma honra saber que o Senhor tem providenciado saúde e segurança para que a gente continue a trabalhar naquilo que é a expansão da sua mensagem e também com os propósitos de doutrinar a maior parte dos jovens que nos acompanham. É assim que hoje estaremos com mais um episódio da Mesa Teológica. E hoje estaremos abordando sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia e o Estado. Bem-vindo você que está ali do outro lado. Agora, nós vamos entrar naquele espaço em que somos convidados a partilharmos a live para que mais pessoas tenham acesso à mesma. Então, você que está já ali do outro lado, ajude-nos a partilhar a live, porque isto será crucial para nós. Vamos já agora mesmo começar por partilhar a live. Vamos lá partilhar a live. Eu também aqui já estou neste propósito. Se puder, partilhe para mais de 5 grupos. Mais de 5. Vamos lá partilhar a live. Nesse momento, nós estaremos partilhando a live a partir da página que está emitindo o projeto aberto e estaremos também partilhando a partir da página da União Sudoeste de Angola. Vamos lá partilhar a live. Eu também já estou partilhando. Vamos a esta missão. Lembre-se que você que está ali é o nosso embaixador, tá certo? Você é o nosso embaixador. Vamos lá continuar a partilhar a nossa live. Já vejo ali 7 amigos. Você ainda que não deixou ali aquele seu coração, aquele seu like, aproveita já o momento. E vamos lá partilhar. Já somos 8 no momento. Então, vamos continuar a partilhar a live para que mais pessoas tenham a mesma. Se puder, destaca ali já o seu amigo, porque hoje estaremos a falar de uma temática muito importantíssima que precisa de esclarecimento a muitos de nós. Por esta razão, marca aquele amigo que tem muitas questões sobre a relação entre a igreja e o Estado. Partilhar a live. Vamos lá partilhar a live. Vamos lá partilhar a live, queridos amigos. Você que está ali nos acompanhando, do outro lado, seja o nosso embaixador. Pelo menos ali há 5 grupos que fazem parte. Partilha ali a live, faz favor.
Vejo ali o número subindo aos poucos. Estamos ainda com 9, um número reduzido. Vamos continuar a partilhar a live. Vamos lá continuar a partilhar a live. Tá certo. Obrigado. Obrigado a todos aqueles que puderam partilhar a nossa live. Nós agora vamos mesmo entrar no ar, porque já estamos com 11 minutos da hora 19. Obrigado a você que partilhou a live. Obrigado. A você que entrou só agora na nossa live. Se possível, também partilhe ali a live. Então, vamos lá. Começar com a nossa live, se bem que estamos com um número reduzido, mas acreditamos que ainda muitos poderão entrar. O nosso convite a todos aqueles que estão do outro lado é que ajudem-nos a partilhar a live para que mais pessoas tenham acesso, tá certo? Não se furtem em partilhar a live, seja o nosso embaixador, para aqueles seus grupos ali do WhatsApp, do Facebook, ou mesmo em outras redes sociais, partilhe ali a live. Hoje nós estaremos a abordar sobre um novo assunto que anteriormente não abordamos. Então, você que está ali do outro lado, bem-vindo a este momento, ou a mais um episódio. E assim vamos mesmo dar início à live do dia de hoje. Projeto de Evangelismo Digital Adventista em Angola, projeto aberto, levando a franja digital a um compromisso cada vez maior com Deus e as doutrinas adventistas. E ela no live, quando soube para a tribuna, ela sabia que o seu sermão não traria a popularidade que se requeria. Por quê? Porque ela ia falar abertamente sobre a maneira como os brancos tratavam os negros. Nessa altura, se o comitê sentar para resolver, já não pode dar, por exemplo, 12 meses, ou 9 ou 7. Porque a pessoa já está fora das atividades, no caso, há 15 meses. Desde que ele falou no comitê da igreja, a igreja não resolveu. A igreja está aberta, a igreja está... Aliás, como disse, o poder está comendo. Portanto, membros com essas ideias positivas são bem-vindos. Mais uma vez, bem-vindos ao episódio de hoje que estaremos abordando sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia e o Estado. Acreditamos nós que é a questão de muitos como funciona esta relação, que necessidade há entre a Igreja Adventista em ter uma relação com o Estado. E para compreendermos sobre esta temática, um assunto muito problemático, nós temos aqui o Dr. Daniel Kanhanga. O Dr. Daniel Kanhanga, ele é o diretor de liberdade religiosa ao nível da União Sudoeste de Angola. Então, é uma grande bênção termos aqui o Dr. Daniel. Doutor, bem-vindo a este episódio da Mesa Teológica. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade e pelo projeto excelente. Estamos em crer que poderemos passar aqui bons momentos de aprendizado e partilha de conhecimento. Certamente. Muito obrigado e nós agradecemos também por ter aceito o nosso convite. Nós mesmo estaremos aqui a abordar a relação à Igreja e o Estado. É uma das questões que muito se levanta e algumas vezes vemos muitos dos nossos jovens nas redes sociais discutindo em relação a esta temática. Sendo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja fundamentada na Bíblia Sagrada,
eu gostaria mesmo de ouvir aqui do diretor de Liberdade a nível da União Sudoeste de Angola alguns esclarecimentos. Como igreja fundamentada na Bíblia, temos princípios bíblicos que nos dão indício de uma relação entre a igreja e o Estado. E, se possível, gostávamos que o doutor começasse mesmo por nos definir ou apresentar de forma simples o que é o Estado, o que é a igreja. Talvez haja ali pessoas não somente cristãs já maduras, né? Temos ali pessoas neófitas. Então, gostava mesmo que o doutor começasse a partir deste ponto, né, em nos ajudar a compreender esses dois lados, igreja, Estado, e depois apresentar-nos princípios bíblicos que nos dão indício deste relacionamento ou mesmo as divergências. Ok, obrigado, Amado. Realmente, essa é uma questão que afeta a todos nós. Por um lado, é uma questão incompreendida por alguns, subentendida por outros, também ao arrepio ou à alergia de alguns, quando vê-se uma fotografia, uma imagem da igreja, de líderes da igreja em cooperação com o Estado. O que ocorre na realidade? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, tendo como referência a sua abrangência mundial, presente em mais de 235 países, a Igreja entende, a sede mundial entende que a Igreja como instituição, ela está implantada em países onde o ecossistema político é diferente, desde países onde vigora a monocracia, a oligarquia e a democracia. Estamos falando em termos mais simples. Países onde vigora o monopartidarismo, o bipartidarismo ou o multipartidarismo. A sede mundial, tendo consciência dessa realidade diversificada, ela gizou inovadoras para a igreja. Desta forma, quando nós falamos de Estado, o que é que nos vem em mente? A palavra Estado denota território. Se quisermos falar da relação da igreja com o Estado, devemos ter essa noção. Denota território, base geográfica, consolo, parte aérea e milhas marítimas, quer dizer. Então, Estado é aquela parcela do globo terrestre onde se encontra ou que se encontra sob determinada jurisdição. Então, Estado também denota povo. Estado denota território, denota povo, que é o conjunto de pessoas que vivem naquela parte do globo sob determinada jurisdição. O território é o elemento material do Estado. E as pessoas são o substrato humano do Estado. Então, o Estado também denota poder, essencialmente poder político. Dito de outra forma, toda a sociedade, toda a organização precisa uma certa dose de poder, de autoridade, para impor comportamentos que são exigentes. Então, se quisermos abordar sobre o Estado, devemos ter essas três dimensões. Não só poder político, mas também temos a população, o povo e o território. Igreja. A igreja, há várias definições sobre a igreja. A lei de culto e religião também apresenta a sua definição sobre a igreja, que é uma comunidade cerimonial, religiosa, bem definida. Mas na visão adventista, o que é igreja, na verdade? Segundo o livro Atos dos Apóstolos, a igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação de almas. Esta é a cosmovisão adventista de igreja. Em termos de conceito e natureza, precisamos entender o seguinte: nenhuma igreja opera em determinado território sem a permissão do Estado. A igreja é igreja implantada em determinado território do globo com a permissão daquela jurisdição, com a permissão do Estado naquela localidade.
Então, desde que o Estado ou o governo, naquela determinada parte do globo, autoriza que a igreja se implante ali, autoriza a legalização daquela igreja, começa assim uma relação. Então, ao longo da live poderemos entrar mais em detalhes. Então, na realidade, esta relação começa com a aceitação, com a permissão da igreja operar naquele território. Gostava só que o doutor salientasse aqui os três pontos daquilo que é o Estado, território. Sim. O território, o Estado denota território, denota população, povo e poder, essencialmente o poder político. Então, se quisermos abordar a relação da igreja e Estado, temos que ter em mente estes três elementos essenciais. Ok, exatamente. Então, como eu estava a dizer já a princípio, nós temos a Bíblia Sagrada como o guia do estilo de vida dos adventistas. Agora, eu gostava mesmo de entender, e acredito que muitos dos nossos internautas também gostavam, que princípios a Bíblia tinha, né? Como a Bíblia tinha anteriormente ao reger esta questão política e religiosa. Como é que era a coisa nos tempos bíblicos? Certo. Existem várias percepções sobre a relação entre a igreja e o Estado. Podemos abordá-lo, talvez, de uma perspectiva ocidental, mas eu vou preferir fundamentar a nossa apresentação numa visão bíblica ou visão cristã ou judaico-cristã. Por exemplo, no Antigo Testamento, a Bíblia nos apresenta um prisma em que existia um Estado monoteísta, ou a teocracia, e uma religião monoteísta. Mas quando o povo de Israel sai do Egito para a Terra Prometida, Deus faz a primeira distinção, sendo que Deus coloca o servo dele, Moisés, para ser o líder político de Israel, para ser o magistrado judicial, para ser o general das forças. E Deus separa Arão para o santo ofício do santuário. Pela primeira vez, aparecem essas duas figuras separadas. Antes eram juntas, mas depois do povo de Israel sair do cativeiro, Deus separa. Sendo que Moisés ficou estreitamente ligado às questões civis, questões militares, questões jurisdicionais, e Arão ficou somente com a questão religiosa. Esse é o princípio bíblico da separação de poderes. O que quer dizer que o político tem a sua esfera, o religioso tem a sua esfera. Quando o ser humano tenta juntar ou passar a seara para a foice do outro lado, há problemas. Por exemplo, como consequência, nós vemos a narrativa bíblica em 2 de Crônicas, capítulo 26, 16 a 32. Quando, tendo já Deus feito esta distinção, tendo Deus colocado este princípio, o rei Uzias ficou acometido de lepra quando ele, como uma entidade governante, como um governante, foi oferecer incenso no templo. Deus já tinha separado isso, e ao fazê-lo, contraiu lepra. O segundo exemplo, que já existia essa separação de poderes, encontra-se em 1 de Samuel, capítulo 13. Deus disse claramente que tinha que existir essa separação entre o político, o administrativo e o religioso. O rei Saul esqueceu-se disso e foi oferecer holocaustos e ofertas em Gilgal. Encontramos essa narrativa em 1 de Samuel, capítulo 13. Dos vários exemplos, eu trago esses tons para dizer o seguinte: à luz da Bíblia, há homens designados para exercer a função política e há homens designados para exercer a função religiosa. O que é que ocorre? Hoje nós vemos muitos homens de Deus, religiosos, ministros de cultos, a querer ser políticos. E vemos políticos a querer ser pregadores. Deve existir essa clara distinção. Este é o princípio bíblico da laicidade na visão bíblica. Então, ao separar os poderes, existe aqui uma barreira que não deve ser quebrada.
E este princípio vigorou por muitos anos, até que Jesus apareceu nessa terra. Vamos falando mais ou menos 2000 anos atrás. E no ano 391, o imperador Teodósio, ele fez uma fusão entre o Estado e a religião. A igreja começou a ditar as regras ao Estado. E como consequência, não é? O Estado gizava as doutrinas para a igreja. A visão adventista sobre esse ponto é que deve existir separação entre o religioso e o civil, o governo civil. E esta fusão que aconteceu em 391 perpetuou por 12 séculos. E vindo já a 1500 com a Reforma Protestante, 1689, levanta-se o filósofo inglês John Locke, que ele vem reassentar esta separação que a Bíblia já dizia no Antigo Testamento, para dizer que o Estado, o governo, deve trabalhar na persecução do bem público. O governo traça medidas para o bem-estar da população, mas o cuidado das almas, o cuidado do pecador é competência exclusiva dos ministros de culto. Então, esta é a separação clara que deve existir. Os religiosos não devem ditar como o governo fará suas coisas. Vão aconselhar, vão orar, vão dar sugestões, mas não ditar. Igualmente, o Estado não dita como a igreja deve trabalhar suas doutrinas, exceto o Estado aparece, o governo aparece, quando a igreja, a confissão religiosa, pratica atos que violam a dignidade humana. Quando uma igreja, nos seus cultos, obriga os membros a ingerir gasolina, o Estado deve se impor. Quando uma confissão religiosa passa veneno aos seus fiéis para beberem em testemunhos de fé, o Estado deve intervir. Sempre que a dignidade humana é violada por uma confissão religiosa, ali sim, o Estado deve intervir para salvaguardar. Nesses casos, existe aqui o ius imperium, ou a força de imposição do Estado para repor e salvaguardar. Então, em termos gerais, são algumas linhas que podemos avançar. Ok, muito obrigado, Dr. Kanhanga, já por esses pontos que nos foram bem esclarecidos. E eu gostava de saber qual mesmo é a participação, quando falamos da igreja e do Estado, qual é a participação da igreja dentro do Estado? Ok. A igreja, eu vou aqui buscar a máxima do Dr. Sérgio Raimundo. O ser humano é um ente. E para que haja uma coordenação, tem que existir uma entidade. As entidades surgem para ajudar a coordenar o ente. Realmente, existe uma relação de cooperação ou de contributo. Por exemplo, a igreja, muito se fala ali que a igreja é parceira do Estado. Pronto, é uma forma de falar, mas, a bom da verdade, a igreja contribui com o Estado. Falando exatamente da Igreja Adventista, a Igreja Adventista possui um portfólio de serviços através dos seus departamentos. E a igreja presta serviços à comunidade, contribuindo para o governo. É uma contribuição que a igreja faz. Realmente também, em muitas vezes, não só a Igreja Adventista e outras, já foram beneficiadas de algum apoio do Estado. Talvez na assessoria para alcançar um bem material, doações, isso ocorre. Mas, como igreja, a nossa primeira vocação com o Estado são os princípios bíblicos. Primeiro, dar a César o que é de César. Lucas 9, 49 a 50, Mateus 22 a 20. Precisamos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César.
Segundo princípio, a Igreja apregoa que toda alma deve estar sujeita aos poderes superiores, claro, em termos razoáveis, desde que as orientações não firam os nossos princípios, com base em Romanos 13, versículo 1 e 14. A Igreja, sim, deve obediência, os membros da Igreja devem obediência ao Estado. Tem questões razoáveis também, conforme eu digo. Atos 5, versículo 29. Sugestão aos governantes, aos governadores, honrar os governadores, orar a favor das autoridades, 1 Timóteo 12, 1 a 2. A nossa advertência, a nossa intervenção, a cooperação, vai no sentido de uma advocacia a favor dos mais necessitados, com base em Provérbios 31, 8 a 9. Então, nós devemos, sim, contribuir para o Estado, porque, na realidade, a Igreja está implantada na sociedade. A Igreja está intrinsecamente plantada no tecido da sociedade. A Igreja é feita de membros, e os membros são cidadãos. E, a bom da verdade, os membros da Igreja devem ser os melhores cidadãos, os bons cidadãos para o país. Então, existe sim esta cooperação, esta contribuição, desde que, sempre que formos requeridos, se não violar, não for contra os princípios da Igreja, podemos fazer em termos razoáveis. E é uma das questões que foi colocada várias vezes, provavelmente essa questão venha à tona, a qualquer altura. O que não se deve, ou como Igreja, em função dos nossos princípios, geralmente, quando a ordem, quando a diretiva do Estado, do governo, vai contra os nossos princípios, ali sim, vamos à máxima bíblica que importa obedecer a Deus e não aos homens. Mas, atualmente, eu posso classificar de qualitativa, positiva, produtiva a relação entre a Igreja Adventista e o Estado. Gozamos de boas relações, graças a Deus, e não digo só pela Igreja Adventista, mas digo também por outras confissões. Então, as relações são boas e podemos cooperar nestas áreas. Como igreja, o que é que esperamos do Estado? Como igreja? É simples. Eu diria como igreja, mas como departamento. A igreja espera sempre que o Estado seja imparcial. Dê tratamento igual a todos os cidadãos. A igreja pede só isso. A igreja, por acaso, infelizmente, nós não podemos só viver de mendigar. Há pessoas que acham que sempre que um ente religioso vai ter como um governante para pedir. Muitas vezes uma visita de cortesia. Para nós, como igreja, interessa promover a paz. Para nós, interessa, como igreja, manter bons laços com o Estado, advogando para que todo cidadão usufrua dessa liberdade de culto e religião. E é nosso palágio que o Estado continua garantindo oportunidades iguais a todos os cidadãos. E para a Igreja Adventista, interessa esse quesito da liberdade de culto e religião, essencialmente para que tanto o adventista, como o nosso irmão católico, o nosso irmão da IESA, como cidadãos, salvaguardando o princípio da igualdade, o princípio constitucional da igualdade entre todos, tanto que crê como aquele que não crê, concorram em pé de igualdade, essencialmente em questões de concurso público, por exemplo, em questões de acesso ao funcionalismo público. Como igreja, esse é o nosso pleito, essa tem sido a nossa batalha. De momento, acho que essa é a parte mais essencial que, como igreja adventista, nós precisamos continuar a lutar a favor desta igualdade de acesso aos serviços públicos, essencialmente a função pública. Neste caso, a igreja... Doutor Canhão, consegue me ouvir? Sim, estou acompanhando, pastor. Neste caso, neste contexto, a igreja pode ser
tem como um movimento pacífico? Sim, nós sempre apregoamos que a igreja, o cristão, o religioso deve lutar pelos seus direitos de maneira pacífica. Esse é sempre o caminho. Conversando, orando. E Deus já tem ajudado bastante. Já temos uma data de concursos públicos que já não são calendarizados aos sábados. Graças a Deus. Mas ainda ainda enfrentamos alguns desafios em alguns ministérios, mas estamos em crer que, com a graça de Deus, se o Senhor assim permitir, possa existir mais facilidade por parte destes ministérios. Acho que, em termos gerais, estamos mais ou menos alinhavados nesta direção. Acho que a linha do pastor caiu. Talvez enquanto o pastor não volta, importa-me aqui avançar algumas linhas muito importantes. Nesse prisma da relação entre Igreja Adventista e Estado, nós defendemos 3 princípios basilares. Sobre estes 3 princípios assentam toda a nossa atuação. O primeiro é que o silêncio diante do mal não é neutralidade, é cumplicidade. O segundo princípio é que, enquanto todas as leis devem ser morais, nem toda moral deve ser lei. Também nós acreditamos, como adventistas, que devemos rejeitar leis que regulem a consciência do homem para com seu Deus. E o Estado é incompetente para regular a relação do homem com Deus. Não deve fazer isso. E estamos de parabéns porque, em função à lei anterior, o termo lei de culto e de consciência, o termo consciência caiu. Por outra também, nós, como adventistas, apoiamos uma consideração cuidadosa das implicações morais das políticas públicas que regulam as relações dos indivíduos entre si e a sociedade. Numa sociedade livre que nós estamos vivendo, os indivíduos, as pessoas, os cidadãos, devem ser capazes de fazer escolhas livres. E estas escolhas não devem causar danos aos outros. A pessoa é livre em fazer o que ela quiser, mas não é livre para prejudicar o outro. Em termos gerais, são alguns princípios básicos que, como Igreja Adventista, nós apregoamos e defendemos em relação a esta ligação da Igreja-Estado. Eu, antes de apresentar aqui uma outra questão que eu gostava mesmo que o doutor pudesse nos ajudar a compreender, eu vou passar aqui a pergunta do nosso internauta. Exato, ele faz a questão, eu acho que ele não fez parte dos primeiros minutos da nossa live, mas é o Michael Pop. Ele pergunta, a igreja é parceira do Estado? Ok. Obrigado pela pergunta. A igreja contribui para o Estado. O que nós chamamos vulgarmente que a igreja é parceira, a igreja coopera, na verdade, a igreja contribui com os seus serviços para o Estado, para o bem-estar da população. Porque a igreja também tem o seu braço social. Através das forças vivas que a igreja tem, ela presta um serviço que contribui para a melhor governança do país. Esta é a cosmovisão adventista no sentido de cooperação, mas é mesmo contributo. É o contributo que a igreja faz. Agora, sendo a igreja um movimento que contribui para aquilo que é o Estado, qual seria ou qual deve ser o papel da igreja em meio aos conflitos políticos dentro de uma nação? Certo. O primeiro papel é orar. É orar. Existem assuntos que são da competência exclusiva do Estado.
E cabe a nós, como igreja, orar para que o Espírito de Deus conceda sabedoria aos líderes para se alcançar soluções pacíficas, para que as almas se calem. Então, muitas vezes, nós como igreja e como membros, nós temos a tendência de entrar num terreno lamacento, em águas traiçoeiras, em apontar e exigir que o Estado tome determinada ação nessas questões. Mas esse não é o papel da igreja. A igreja pode emitir sua opinião? Pode. Pode aconselhar? Pode, em fórum próprio. Por exemplo, os líderes religiosos, os cabeças das igrejas, são membros do Comitê de Direitos Humanos, são membros do Conselho Consultivo de Governos Provinciais. Nesses fóruns, as igrejas fazem passar princípios que podem ajudar o governante, o governador, o administrador, o presidente. O que nós temos visto é uma igreja que exige, quando eclode uma situação, membros exigem que a igreja se posicione. Olha, a igreja tem que falar, a igreja tem que dar uma declaração. A igreja adventista não funciona dessa forma. Repito, a igreja adventista não funciona desta forma. Todas as questões que podem afetar o ser humano estão plasmadas em declarações oficiais. Temos declaração sobre a guerra, temos declaração sobre o homossexualismo, nós temos a declaração sobre a relação entre a igreja e o Estado. A igreja adventista, como confissão religiosa, tem o seu modus operandi, ou a sua forma de trabalho. Por esta razão é que, quando eclode situações no país, dificilmente verão um líder adventista falar. Por quê? Estas situações todas já são plasmadas em declarações oficiais. São com as declarações oficiais que nós vamos aconselhar os membros, aqueles que representam a igreja adventista nessas instituições, passam esses conselhos. Mas, acima de tudo, oração. Orar pelos líderes. Sim. O elemento que o doutor já salientou aqui, que a igreja também é pacifista, não é? Aonde que não é? Onde que vai ser a igreja vai exercer este papel em meio ao conflito? Em fóruns próprios. Em fóruns próprios, conforme dizia o servo do Senhor, a igreja tem representantes nesses organismos, tanto nos comitês provinciais de direitos humanos, como nos conselhos, junto dos governadores, junto do presidente da República. Nós temos os representantes da igreja ali. Agora, como igreja, podemos ir orar. Devemos orar. Ter um comportamento pacifista. Porque, dizia um grande líder, a paz do mundo começa dentro de mim. Se eu quiser paz lá fora, eu devo ser pacifista. Se eu quiser que seja tolerado, devo ser eu primeiro o tolerante. O que nós temos visto aqui é uma tendência nos círculos religiosos, sempre que eclode um desastre, uma hecatombe política, os membros querem que os líderes saiam e falem. Não é assim, amigos. Talvez funcione para outras confissões religiosas, mas para a igreja adventista a regra não é esta. Porque todas as situações que podem afetar a humanidade estão previstas em declarações. A igreja ora e os seus enviados fazem chegar as suas preocupações, orientações, conselhos junto dos governantes. Essa é a fórmula que a igreja adventista usa. Ok, muito obrigado, doutor. Nós vamos prosseguir, mas ainda assim queremos voltar a nos dirigir para os nossos internautas que estão ali do outro lado. É uma grande bênção ter vocês aí do outro lado. E maravilhoso. Se você quer deixar já a sua questão, pode fazê-lo, deixando ali na caixa de comentários. Então, você que tem a sua pergunta a fazer, ou mesmo quer dar um acréscimo naquilo que é a temática de hoje, então possa ou deves fazê-lo escrevendo ali na caixa de comentários. E para você que assistir mais tarde,
destacou o seu amigo que também precisa assistir essa live, destaca-o já aí nessa live. Se, ou melhor, nos comentários. E, se possível, também partilhe a live de hoje para mais amigos, tá certo? Partilhe a live para que mais amigos tenham acesso a esta live. Doutor Daniel, vamos prosseguir com a nossa temática do Estado e a Igreja. O doutor aqui já explicou-nos muito bem de que a Igreja ela também anda de mão dadas de modo a ajudar o Estado. Agora, qual é o papel da Igreja diante de um conflito entre duas nações, não é? E nossos membros, alguns deles forem tropa. Qual é o papel da Igreja? Qual é a posição da Igreja diante de uma situação como essa em que os nossos membros deverão ser inseridos dentro deste conflito? Ok, muito obrigado. É uma questão interessante. No surgimento da Igreja Adventista, houve uma declaração que foi feita sobre a posição de não combatentes. Esse é um estatuto que foi conseguido simplesmente para os irmãos americanos. Mas, em outras partes do mundo, o serviço militar é um serviço obrigatório. Mesmo aqui em Angola, por muito tempo, ou ainda mesmo em termos de paz, o serviço militar é obrigatório. E o adventista não pode deixar de cumprir o serviço militar por questões religiosas. Deve ir. Os que estão inseridos nas Forças Armadas, nas Forças Castrenses, de maneira geral, eles estão ali para cumprir um dever patriótico. Então, por isso é que a posição de não combatente não se aplica a todo adventista em todo o mundo. Simplesmente aplica-se ao contexto da América. Então, a guerra é guerra, pastor. Não, é guerra. Então, nós tivemos aqui conflito durante muito tempo e quando há conflito, eu digo, sempre que há convulsões no mundo, a primeira coisa a ser retirada é a liberdade de culto e religião. Foi sempre assim e sempre será assim. Sempre que há conflitos, sempre que há essa questão de guerras, a primeira coisa a ser retirada é a liberdade de culto e religião. Essa é uma regra. Então, é uma situação particular e os adventistas que ali estão devem cumprir o seu dever, porque se formos a ver o direito militar é muito duro. É muito duro. E eu não quero aqui colocar a foice em seara alheia, não é? Mas para dizer que, como igreja, no sentido geral, precisamos orar. Em parte, a Bíblia também já profetizou que nos últimos dias nação se levantaria contra nação. Para o contexto político, ser uma visão espiritual, a sua base fica simplesmente no conflito. Mas para o cristão sabe que estas guerras são a antevisão do breve retorno de Jesus. Então, até que Jesus volte, nação se levantará contra nação. E a guerra poderá acontecer em outros países. Poderá ocorrer, então. A preparação espiritual é importante. Enquanto nos preparamos espiritualmente, precisamos orar a favor daqueles que estão passando por essa situação muito difícil, que a mão de Deus esteja com eles, que Deus possa salvar-os quanto for possível, porque infelizmente na guerra morre muita gente. E nós somos testemunhas disso. Então, mas a igreja pode emitir uma declaração. Geralmente, a sede mundial da Igreja Adventista, guiadas pelo Espírito Santo, de tempo em tempo, emite uma declaração de guerra. Uma nota oficial da Igreja Adventista sobre a guerra naquele determinado território. Então, é possível que, dentro de meses ou dias, a sede mundial da Igreja se pronuncie, se for conveniente. Mas, dos níveis das estruturas inferiores, nós não somos orientados, na nossa política de operação, a emitir uma opinião, por exemplo, entre a guerra entre os Estados Unidos e o Irã, por exemplo. Não vamos emitir, lamentamos o que está acontecendo, mas devemos orar para que o Espírito Santo possa apaziguar as inspirações. Pelo menos a igreja funciona desse jeito.
Não sei se foi possível responder. Deu para pegar aí a ideia. Eu, antes de avançar, vou apresentar aqui a questão de um dos nossos jovens. Eu vou avançar mesmo para o campo ecumênico, mas vou só aqui apresentar a ideia de um dos nossos internautas. Ele faz a seguinte questão: como é encarada o uso da bandeira da República na igreja? Boa pergunta. Precisamos entender o seguinte. Dissemos a princípio que para que uma igreja se estabeleça num determinado território, o Estado deve conceder permissão a esta confissão religiosa. Esta é uma. A outra, enquanto Jesus Cristo não voltar, para que os salvos possam adentrar a pátria celestial, nós somos cristãos, sim. Até podemos praticar outra religião não cristã, ou até podemos não praticar religião alguma. Mas também nós somos cidadãos, não é? Nós somos cidadãos. Então, o cristão é cidadão. Por isso que, se formos ver bem essa questão, o cristão usa o bilhete, e no bilhete tem a bandeira da República, aí não é problema. O cristão faz uso do dinheiro em papel e tem a bandeira da República, não é problema. Então, eu creio que essa dúvida persiste, porque em parte a igreja, algumas igrejas ou alguns irmãos não foram elucidados sobre essa questão. É extremamente normal usar a bandeira da República na igreja. Ademais, se nós somos angolanos, não é? Somos cidadãos angolanos, onde é que está o patriotismo? Se nós formos lá no Êxodo, se eu não tenho o texto aqui agora, não tenho o texto aqui em mente, mas eu recomendo os irmãos a irem para o Pentateuco, vão notar que Deus orienta que cada tribo colocasse a bandeira da sua tribo em frente, para se apresentar diante do Senhor. As tribos de Israel tinham bandeiras. Curioso, não é? Até as tribos de Israel, que estavam na presença do Senhor, eles apareceram diante do Senhor com as suas bandeiras. Então, é normal. Esta é a base bíblica para usar a bandeira na igreja. Não é problema algum. Talvez alguém pode levantar essa questão por ser uma questão político-partidária, não é uma questão de Estado. É só mesmo política, porque de Estado não é problema algum. Eu não sei se fui claro. Está muito bem claro, doutor. Está muito bem claro. Agora eu vou entrar mesmo para o lado ecumênico. Em relação àquelas convocações que o governo faz para aqueles cultos ecumênicos. Ok, muito obrigado. Diante disso, e qual é para nós como adventistas, a relação entre as organizações religiosas? Ok, muito obrigado. A Igreja Adventista tem uma linha muito clara quanto a estas questões. Existem atividades efemérides, conforme dissemos a princípio, quando estamos falando de Estado, estamos falando de território. Celebração do Dia da Independência. É razoável, é pacífico a igreja ser representada por alguém ou por um grupo de pessoas, uma das suas forças vivas, Ministério Jovem, o MM, outras. É extremamente pacífico. Mas existem aquelas atividades, não é? Religiosas, em que a administração local, o Estado, entende que as igrejas devem juntar-se para orar a favor da nação, por exemplo. E vários líderes, vários corais são chamados a esse local, aquele pavilhão, e oram a Deus. É muito bom quando os nacionais, quando os cidadãos oram a favor da sua nação. E nós aplaudimos esse gesto. A Igreja Adventista respeita este gesto. Mas uma questão de organização e política interna, nos eventos ecumênicos,
pode a igreja enviar um representante. Pode ir um representante da igreja, mas vai como convidado só para assistir, não para participar daquelas atividades, não vai pregar, não vai fazer uma oração, o grupo adventista não vai cantar. Nessas atividades ecumênicas, por princípio, pode ir um representante da igreja a título de convidado, a título de observador, mas a igreja não tem e não deve ter participação ativa. Nossos princípios. Existem aquelas atividades culturais. Ali também devemos ver se a igreja vai ou não. Por exemplo, uma das quais a igreja não vai são os carnavais. A igreja adventista não faz parte de foliões, não promove foliões. Mas se forem atividades de culto, de oração a favor da nação, quando há uma tragédia, quando há uma situação e requer as igrejas se unam em oração, é um gesto louvável. A igreja adventista não reprova esse ato, é um ato louvável. Só que, por questões sui generis, só dos adventistas, nós vamos como observadores, a título de se observar, marcar a presença e honrar o compromisso que foi, o convite, digo, que foi formulado à igreja. E muitas vezes, de antemão, nós explicamos por que não participaremos. Sempre que surge um convite, é curial que a liderança administrativa da missão, na antecipação, explique a organização em que qualidade nos iremos. E geralmente temos sido bem acolhidos quando nós explicamos, nós viremos, mas viremos nesta qualidade. Participaremos simplesmente como observadores. Então, ao explicar a posição adventista sobre os eventos ecumênicos, muita dúvida tem sido dissipada. Então, podemos participar como observadores somente. Ok. Apenas oração é o suficiente e não fazemos parte de tais culto a não ser com oração. Não, mesmo oração, nós não oramos. Nesses eventos ecumênicos não oramos. Simplesmente vamos como observadores. Não temos parte ativa em nenhuma atividade. Simplesmente vamos como observadores. Ok. Muito obrigado. Agora, eu gostava que o senhor dissesse mais um pouquinho, vamos dar continuidade àquilo que é a nossa temática. Como deve ser feita a recepção de entidades governamentais em nossos cultos? Eu acho que... Sim, não, por favor. Pode voltar a colocar? Sim, eu perguntei ao doutor como deve ser feita a recepção de entidades governamentais em nossos cultos. Olha, voltou a falhar. Não sei se está do meu lado. Por favor, repita-se outra vez, ok? Sim. Eu fiz a seguinte questão. Como deve ser a recepção das entidades governamentais em nossos cultos? Ok. Obrigado pela questão. Todos são bem-vindos aos templos adventistas. Via de regra, o líder governamental é recebido e pode ter palavra. O líder, o governador, o ministro, o decano da faculdade. E não é só a autoridade governante, né? Também pode ser uma autoridade civil. Mas somente tem palavra na qualidade de governador, de administrador, comandante da polícia. Quando o líder vem nas vestes com a cor do partido político, ali não tem palavra. Ele vem, é bem recebido, senta conosco, adora. Somente nestas questões, porque a igreja reconhece e trabalha com as entidades legalmente constituídas.
Por que temos o cuidado de não ceder espaço a partidos políticos? Para que não possamos fissurar o tecido religioso. Se damos oportunidades ao partido A, devemos conceder oportunidade a todos os partidos. Então, a igreja não trabalha desse jeito. A igreja concede a oportunidade a tomar da palavra ao líder governante. Essa é a regra. Não sei se foi claro. A mensagem que vai se passar já é averiguada pela igreja ou não? E se for uma mensagem não apropriada para o dia do sábado, como é que a igreja ou a liderança da igreja poderá encarar tudo isto ou poderá tratar essa situação? Certo. Obrigado pela questão. Geralmente, via de regra, nunca tivemos situações em que um líder governante fugiu dessa linha, porque temos aquele briefing anteriormente, não é? Como igreja, porque ele vem na qualidade do governador, vem na qualidade de parlamentar. Então, falando em nome da comunidade como líder, é como se fosse um pai falando para os seus filhos. Agora, quando recebemos o convite de uma comitiva, repito, né, de um grupo, de determinado partido político, se vem nas vestes de partido político, a igreja, por princípio, não concede palavra. Mas o briefing anterior, uma conversa, não é? Nós não podemos averiguar os discursos do governador, não é curial. Não é curial, não podemos fazer isso. Mas eles já sabem que sempre que virem à igreja adventista, o tipo de discursos que terão. Os governantes sabem isso. Geralmente não temos tido tantos incidentes assim e não tem sido um problema para já. Não tem sido um problema para a igreja adventista, pelo menos no território da nossa jurisdição e dos fatos que nos ocorrem. Nunca ocorreu um incidente dessa natureza. Muito obrigado, doutor Daniel. Aquele texto que o doutor estava aqui à procura mesmo, o pastor Sérgio Orlando já apresentou aqui, que é número 2. Beleza. Muito obrigado pelo suporte. Obrigado. Ali, em número 2. Sendo o Departamento da Juventude, o pastor está bem avalizado em relação a esta informação. Então, temos aqui muitos amigos que estão nos acompanhando, são muitos amigos, e para nós é uma grande bênção. Temos ali, a partir do sul de Angola, o irmão Michael Popa, está nos assistindo. Também temos ali o irmão Adriano Tomé, que disse que está sendo uma aula magnífica. Bem-aja ao doutor. O El Plana também está ali nos assistindo. O irmão Valentino Tambue, terceiro, também está nos assistindo. E ele deixou um comentário aqui. Em seu comentário, ele disse que todos sabemos que o homem participa direta ou indiretamente da vida política. Portanto, Ellen White, quando fala sobre a política partidária, fala que o cristão não devia fazer parte do partido político, relacionando que nossa pátria é celestial. Como entender e como lidar com a diversidade partidária na igreja, olhando para a realidade? São duas questões, doutor. Então, eu gostava de começar por explicar esta frase da irmã White, em que diz que o cristão não deveria fazer parte do partido político, relacionando que a nossa pátria é celestial. Agora, como entender esse texto bíblico? Essa é a primeira questão. Depois vamos para a segunda questão. Ok. Muito obrigado por essa questão. Realmente, existem textos que foram ditos num determinado contexto, na altura. E não teremos aqui tempo para entrarmos na historicidade e na teleologia, na finalidade daquele texto. Mas hoje, como igreja, qual é a posição da igreja adventista em relação ao membro, ou o cristão, digo, o membro adventista e o partidarismo? Estimados, a igreja deixa esta questão da participação política
inteiramente a liberdade do membro. A igreja não proíbe, não proíbe que alguém se filie a um partido político. A igreja também não incentiva, não proíbe e não incentiva. É ali onde entra o papel do Departamento dos Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. A igreja acredita que as pessoas livremente podem fazer essa escolha. Podem fazer, se quiserem. Como adventistas, nós apregoamos que os membros, como cidadãos, não é? Eles são livres em filiar-se ou não a partidos políticos. São livres. Em função da sua consciência. O que é que a igreja faz? Como igreja, a igreja não se envolve com partidos. Igreja, instituição. A igreja não se envolve com processos políticos. A igreja não promove candidatos políticos. A igreja não dá os seus púlpitos para propaganda político-partidária. Isso não acontece, não deve acontecer. Mas o membro da igreja adventista, ele é livre em filiar-se a algum partido do seu coração. E por outra, a igreja acredita que os adventistas devem ser os melhores cidadãos para o seu país. A persecução política depende do membro. O membro vai sentar, vai refletir, sente aquele prazer, talvez ele vive, entendeu a filosofia de determinado partido político, ele livremente pode fazê-lo. E se ele o faz, a igreja orienta que deve ser guiado moralmente pelos princípios. E isto não vem de mim. Está na declaração oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre a relação da Igreja-Estado emitida pela Conferência Geral em 2002. Então, é uma questão que a Igreja deixa em aberto. A pessoa é livre em filiar-se ou não. Mas o que acontece? Também a própria lei de culto e religião, mesmo partindo da Constituição, mas cito aqui o artigo número 12, a linha C, que diz que ninguém deve ser privado, não é, de usufruir, de exercer o seu direito civil ou político por causa da religião. A igreja não deve proibir um membro que quer pertencer ao partido A, partido B ou partido C. Não. A igreja dá essa abertura aos membros. Em termos de princípio, a igreja adventista concede esta liberdade aos membros de pertencer a um determinado partido político ou não. E, ademais, em função dos princípios orientadores, eu até quero falar um pouco devagarito. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, não há espaço para o ativismo político. Vou repetir. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, não há espaço para o ativismo político. Eu sou ativista político, não. Vais para a censura, meu irmão. Vais para a censura. A igreja concede a liberdade ao membro em escolher o partido que ele quiser. Não há espaço na igreja adventista para revolucionários. Não há espaço na igreja adventista para membros que pratiquem golpes de Estado. Se isso ocorre e a igreja se apercebe, esse irmão será disciplinado. Então, a abertura que a igreja dá é o membro livremente escolher o partido que ele quiser e enveredar na prossecução da carreira política, livremente. Ponto número 1. Ponto número 2. Quem é filiado a um partido político não deve ser hostilizado dentro da igreja. Mesmo que a maioria seja do partido A, a minoria do partido B, partido C. Quem pertence no partido A, partido B ou partido C, não deve ser hostilizado dentro da igreja. Os conflitos, as disputas, a arena política é da porta da igreja para fora, não dentro.
Por isso que não deve ser hostilizado, nenhum membro deve ser antagonizado por causa da escolha político-partidária que ele teve. Isso deve estar bem claro em termos de política. Devemos exercitar dentro da igreja a tolerância política. Devemos ser tolerantes. Devemos exercitar também evitar a discriminação política. Isso é lá fora. O debate é lá fora. Dentro da igreja, não. Na igreja somos ovelhas, não é? Cada um com seu partido no coração. Aí somos irmãos. Agora, lá fora, é que são adversários políticos, mas dentro da igreja, não. Parece ser antagônico, mas essa é a realidade. Então, e aquele irmão, um membro da igreja, que não pertence a nenhum partido político, não deve olhar para o adventista que pertence a algum partido político como um apóstata, como alguém que já está perdido. Não pode. Então, os que pertencem a algum partido político, sim, são livres em fazê-lo e devem respeitar aquele que escolheu outro partido. Ok. Esse é o princípio dentro da igreja. Outro ponto. Aqueles que não se revêem em nenhum partido político e tomaram a decisão de serem apartidários, devem respeitar e não rotular aqueles que pertencem a um determinado partido político. Então, este princípio de tolerância deve existir. E por quê? Obreiros Evangélicos, página 391. Está lá uma orientação bem clara. Os adventistas não devem ser guiados pelo espírito de preconceito em assuntos públicos. Os que ensinam a Bíblia em nossas igrejas, escolas, não têm a liberdade de se unirem em tomar aparentes os seus preconceitos a favor ou contra homens ou medidas políticas. Por isso que eu disse que o texto que nos foi apresentado antes foi escrito num contexto totalmente diferente. As declarações da igreja dão uma abertura ao membro, pode ou não prosseguir a carreira política, e assim fazê-lo deve ser tolerante com o irmão do outro partido, um partido de outra cor, e aqueles que não se revêem em nenhum partido político devem respeitar as escolhas daqueles que se filiaram a partidos políticos. Resumidamente, são alguns princípios rápidos sobre o cristão e o partidarismo. Agora, eu gostava que o pastor, o doutor Kanhanga também pudesse falar aqui um pouquinho sobre a participação de cristãos em marchas de, como é que eu poderia dizer? Em marchas políticas, não é? Muito obrigado. Exatamente. Yeah. E, ao falar também temos aquelas marchas, como é que diria, de manifestação, não é? Manifestação, contentamento em relação a uma situação. Agora, é errado um membro nosso fazer parte de uma marcha como esta? Ok. São questões difíceis, né? Mas vamos tentar de maneira parcimoniosa dar uma resposta. Primeira questão: participação das forças vivas da igreja em marchas de partidos políticos. Está errado. Está errado. As forças vivas da igreja não estão vocacionadas ou orientadas para marchar a favor, juntos com partidos políticos. Não. Não é essa a orientação da igreja. Atos de apresentação de programas de partidos políticos. A igreja não deve aparecer ali. Se aparecer no partido A, tem que aparecer em todos os partidos, porque a igreja é imparcial. Então, para evitar esse erro de favorecer o partido A, o partido B ou o partido C, é recomendável que nos atos de apresentação de candidatos políticos, nos atos políticos de partidos, nas marchas de partidos políticos, a igreja deve fazer silêncio. As forças vivas da igreja
devem fazer silêncio. Digo, nos atos dos partidos políticos, nas marchas dos partidos políticos. A igreja não deve aparecer. Não deve. Agora, a questão das manifestações. A manifestação é um direito do cidadão. A igreja remete essa questão da participação nas manifestações à consciência do membro. Se o membro quiser participar dessa marcha, deve ir, se ele quiser. Mas vai participar como cidadão? Vai participar como alguém membro de um partido político? Essa é a questão dele pessoal. Nós somos a favor das marchas pacíficas, das manifestações públicas. Nós mesmo, como Igreja Adventista, já várias vezes fomos à rua em marchas contra a droga, por exemplo, contra a violência doméstica, contra o abuso de menores. Várias vezes, como igreja, participamos em marchas públicas contra a sinistralidade rodoviária. Essas marchas, sim, a igreja promove. Agora, marchas de um cariz político, a igreja deixa isso a critério do membro. Aí o membro ele sabe se vai ou não. Essa é a orientação. Porque é direito dele. Mas a igreja recomenda que o membro deve usar outros meios para fazer valer os seus direitos. Se é um problema de energia, está muito tempo sem energia, e pode recorrer ao diretor daquela repartição da ENDE, pode recorrer ao diretor provincial da ENDE. Se for problema da água, pode recorrer à instituição que fornece aquele serviço. Então, há várias formas de recorrer. O maior problema do nosso país e no mundo é que as marchas que, a princípio, parecem ser pacíficas, no final tornam-se violentas. Há pessoas que perdem a vida, bens são danificados, são vandalizados, carros são quebrados, autocarros são destruídos, e isso Deus não aprova. E isso a igreja não aprova. Então, se um membro vai participar de uma marcha dessa, ele é livre e depois vai assumir as consequências. Porque há várias formas de fazermos valer os nossos direitos. Quer dizer que nós podemos reclamar de um serviço que não está sendo bem prestado de várias formas. Infelizmente, nós temos um país que não consegue reivindicar os seus direitos, por exemplo, sem falar mal do líder, sem ofender a mãe do líder, sem ofender o pai do líder. Não é isso que a igreja pregou. Devemos reivindicar, sim, os nossos direitos, com linguagem clara, não ofensiva, não abusiva, e, se é possível, noutros fóruns, noutros meios. Porque as manifestações nunca acabam bem. E quem perde? Quem perde é a nossa família. Ah, subida de combustível, vamos sair das ruas. Quantos perderam a vida por causa disso? O combustível mantém-se em 300 quantos, mas há pessoas que morreram. Então, é sabedoria quando ocorrem essas situações. A igreja diz, olha, irmãos, vocês são livres em participar. Mas a cultura, a percepção jurídica de manifestações em Angola não é muito baixa. Porque aqui, manifestação é sair em ruas, é assaltar, é partir, é quebrar, é destruir. Essa é a visão. E geralmente não soa bem. Não soa bem. Não sei se deu para responder de maneira curta. Certo. Está sendo muito bom e as questões estão sendo bem dadas. E eu só vou ler aqui um comentário do pastor Orlando Sérgio. Ele diz que Ellen White escreve em 1880 a 1890, contexto extremo nos Estados Unidos. No final do século XIX, a religião e a política estavam colocadas perigosamente. O contexto não é a semelhança ao de hoje, mas no futuro assim será. O resto o doutor já esclareceu. Obrigado ao pastor Orlando. E beleza. Aqui no Tamboé, ele deixa uma questão. Diz nada contra, mas nesse sentido, o pastor também é livre em afiliar-se num partido?
Grande questão essa. Olha, primeiro, o pastor é cidadão. O pastor é cidadão. O pastor pode ter o seu partido no coração. Mas o que as diretrizes do departamento recomendam? O pastor deve ter cuidado em expor publicamente o seu partido político, porque o pastor é espelho, o pastor influencia. Por exemplo, se o pastor usa a sua rede social ou um outro meio, não é? Estamos em campanhas eleitorais e o número 2 ou o número 3, há quem vai votar no 2, porque o pastor indicou o número 2. Então, é necessário buscar essa sensibilidade, não é? Que o pastor pode ter seu partido do coração, o pastor poderá votar no seu partido do coração, mas a escolha pessoal do pastor não deve influenciar os membros da igreja a votar no partido dele. Esta é uma. Já ocorreram situações em que pastores foram requeridos a ocupar determinada função, como deputados ou outro cargo. E se isso ocorrer num mandato, um determinado partido achar que o pastor fulano pode vir servir como ministro, como diretor ou em outra função, se tal situação ocorrer, o momento que o pastor for exercer essa função como governante, a regra é que o mandato como pastor fica suspenso. Suspende-se o mandato como pastor, conclui lá o mandato junto do governo, quando terminar, retoma as funções como pastor da igreja. Nunca, mas nunca exercer a função de pastor da igreja e governante. Quando for a governante, for requerido para ser governante, para atuar numa determinada área, ou embaixador, depende muito. Então, neste período do seu consulado, a igreja suspende o seu mandato para que se dedique ainda àquela função, depois pode retornar quando o mandato terminar. Esta é a orientação. Muito obrigado, doutor. Vamos prosseguir. Agora, eu gostava mesmo de fazer uma questão prática. Estamos aqui com o diretor de Liberdade Religiosa a nível da União. O que a igreja tem feito em relação aos exames e concursos públicos nos dias de sábado? Ok, muito obrigado pela questão. Existem aqueles concursos públicos provinciais. Para os concursos públicos provinciais, a União trabalha com as missões. Muito mais do que trabalhar com as missões, nós temos nas províncias pessoas que trabalham diretamente com a União e com a missão. E temos bons exemplos, por exemplo, da província do Namibe. Graças a Deus temos uma boa equipa ali, Namibe. E há outras províncias também. Quando há concursos públicos de âmbito provincial, e muitos desses desembocam o seu calendário no sábado, as equipas, os membros às vezes contactam, as equipas trabalham com antecedência para requerer uma outra forma de conceder o acesso aos irmãos. Via de regras, temos sido bem recebidos. Já houveram muitas vitórias, graças a Deus, mas também houve pedidos que não foram concedidos, em parte por culpa mesmo nossa. Não quero citar a província, mas houve um concurso público, por exemplo, que o acesso à prova foi calendarizada para sábado. Os colegas lá naquela província trabalharam arduamente, o pastor, a colega, a advogada trabalhou. E no final, quando Sua Excelência, o senhor governador, pediu que pudesse trazer a lista dos adventistas que infelizmente não puderam participar, para nossa triste surpresa, lá o governo provincial descobriu que mais de metade dos adventistas que pediram ajuda à igreja realizaram a prova no sábado e reprovaram. Então, às vezes é meio difícil porque nem todos nós somos na altura da pressão, conseguimos segurar a questão. Então, tem esse problema também. Já fomos ajudados várias vezes,
houve exames que foram recalendarizados, várias vezes adventistas foram concedidas oportunidades. Isso é para os concursos provinciais. Agora, para os concursos nacionais, as duas uniões trabalham juntas. O presidente da União Sudoeste, nós, o presidente da União Nordeste, o pastor Vinte, o nosso colega, o doutor Miguel, diretor de Liberdade da União Nordeste, e todos os colegas das missões da União Nordeste, quando ocorre um concurso de âmbito nacional, nós trabalhamos juntos. E muitas vezes são exaradas solicitações, diligências são feitas a partir de Luanda. Graças a Deus tivemos alguns sucessos, outros nem tanto, mas estamos em crer que o leão não se adestra em uma semana. Vamos continuar a orar e a trabalhar para que a vitória obtida em certos ministérios seja também extensiva para alguns ministérios que não posso, por questão ética, aqui dizer, não é? Que estamos tendo ainda alguma dificuldade em 2 ou 3 ministérios. Mas para os concursos públicos, sempre que saem, a União trabalha, ou as uniões trabalham. Quando forem concursos nacionais, quando forem concursos provinciais, os nossos colegas aí também trabalham. A União tem feito a sua parte, as missões têm feito, e os nossos líderes lá locais, pastores, advogados, pessoal do protocolo, têm trabalhado nesta direção. Nós temos estudantes nossos, como membros nossos, que estão há 5 anos, 6 anos, 7, 8, repetindo uma única cadeira por conta da questão do sábado. Qual seria o conselho, ou qual é o conselho que o doutor deixaria para uma pessoa que encontra-se nesta situação? Alguém que está a repetir uma cadeira durante 2, 3, 4 anos por conta do sábado. São questões... Bater de frente com o estudante, que como você é fiel ao sábado, então vai ficar aqui anos e anos, e o estudante nosso fica ali durante 3, 4, 5 anos. Ok. Qual é o conselho? E o que faremos? Obrigado por essa questão. Existem alguns casos isolados desta realidade. O nosso conselho é que este nosso irmão entre em contato imediato com o diretor da missão. Fale imediatamente com o diretor da missão para que nós possamos prestar uma assessoria direta a essa questão. Já tivemos algumas questões em que o departamental da missão deslocou-se até a entidade. Houve questões que tivemos que intervir diretamente. Então, vamos analisar caso a caso, mas o conselho mesmo para essas questões é diretamente a contactar o colega que está ali na missão. Tenho fé que, com a graça de Deus, com o trabalho árduo de oração, poderemos encontrar uma saída. Este seria o conselho. Muito obrigado, doutor Daniel. Nós estamos mesmo a culminar, nos restam 2 minutos para as 21h30. Acreditamos nós que cada internauta que acompanhou a nossa live pode tirar coisas muito importantes para o seu crescimento espiritual, e não só. Aqui nós abordamos também sobre o conhecimento político, enfim. Muito obrigado, doutor. Agora, nós queríamos mesmo que o doutor pudesse fazer um pequeno resumo daquilo que abordamos em relação à temática de hoje, a qual abordamos sobre a Igreja e o Estado. Certo. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de podermos ter trazido à tona algumas luzes sobre o tema. Realmente, questões políticos partidárias são um terreno muito escorregadio e muitas vezes também desafiante. Mas, em tom de resumo, eu diria que, para nós, o essencial é termos em mente que existe relação alguma vez de subordinação entre a Igreja e o Estado. Nós contribuímos para o Estado, e aquelas questões todas de direitos que não estão sendo, talvez, efetivamente usufruídos, usemos os canais próprios para
fazer valer os nossos direitos. A Igreja apregou que devemos lutar pelos nossos direitos de maneira pacífica. Não existe espaço na Igreja Adventista para criticar, para antagonizar, para preconceituosamente tratar os irmãos que pertencem a determinado partido político. Não, é uma escolha pessoal. E aqueles que chegam na percepção da carreira política devem saber que têm responsabilidades acrescidas de lá onde estão representar o reino de Deus. Lá onde são chamados, são embaixadores de Deus para aquele círculo político. E serem Daniéis lá, serem como José e outros que levantaram bem alto a bandeira de Deus nos palácios presidenciais. E Deus não permite por acaso, se permite que cheguemos lá, que sejamos realmente estas pessoas que vão levar bênção, vão orar, serão um diferencial na vida dos governantes. E dizer também que a Igreja deve sempre, assim, primar por promover os princípios universais, como o amor, a paz, a fraternidade, porque são esses princípios que vêm sedimentar, solidificar o tecido estrutural da sociedade que está sendo fragmentado. E, acima de tudo, muito mais do que fisicamente expormos as nossas questões, também devemos continuar para os nossos líderes, porque são seres humanos, precisam das nossas orações, precisam também do aconchego nosso. E estamos em crer que temas como este não se encerram simplesmente em alguns minutos. Provavelmente não fomos profundo o suficiente em alguns pontos. Noutros fizemos uma passagem rápida, telegráfica, mas estamos em crer que o Espírito Santo poderá sedimentar a semente que foi aqui lançada. E em outros foros podemos debater de maneira mais alargada todas essas questões. Sou muito grato pelo tempo e oportunidade que nos foi concedida e oramos que possa ser útil a todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Doutor, quer mandar aqueles abraços, aquelas saudações para os amigos que encontram-se distante e acompanhando-nos? Ok, a primeira saudação vai para todos aqueles que nos acompanharam e todos aqueles que no futuro verão este programa, não é? Este material. Saudamos essencialmente os amigos, os novos administradores, tanto da União como das missões. Quero dar aqui um abraço bem forte aos colegas que sempre apoiaram esse nosso ministério. Quero aqui citar o doutor Faria, a doutora Leonor, o irmão Alexandre, o pastor Zorobabel e outros. O ditado japonês diz que sozinhos somos uma gota, mas juntos somos um oceano. Então, o trabalho da liberdade religiosa é amplo. Nós temos líderes no Lubango, em Menong, em outras províncias que dão corpo ao departamento. Então, a minha gratidão, o meu abraço é extensivo a todos aqueles que têm estado ali intercedendo, que têm estado ali na linha de frente para ajudar a igreja, abrindo portas, desbravando caminhos para que realmente possamos ter essa visibilidade, possamos trabalhar em liberdade, bloqueios possam ser desfeitos, desafios possam ser superados. Então, é uma máquina muito grande. Para não errar, agradeço a todos que apoiam esse ministério, que oram a favor de nós. Estamos em crer que estaremos aqui com a graça de Deus para continuar a contribuir para a organização. Muito obrigado, doutor. Foi uma grande bênção tê-lo aqui e esperamos que atenda aos nossos próximos convites para abordarmos sobre outras questões vindouras. Muito obrigado, pastor. Então, também agradecer a todos os amigos que acompanharam-nos do outro lado. Vocês são uma motivação para nós e ajudam-nos também a trazermos sempre novos conteúdos, novas temáticas para procurarmos esclarecimento e de modo a não vivermos nas incertezas ou mesmo nas dúvidas. Obrigado, nós voltaremos a encontrar-nos no próximo episódio. Para nós foi uma grande bênção ter você aí do outro lado e contamos contigo. Se quiser ou se puder, partilhe essa live para mais amigos, de maneira que possam
ter acesso à mesma e também terem das muitas dúvidas esclarecidas. Voltaremos a encontrar-nos no próximo episódio. Até lá, que Deus abençoe a todos nós. Projeto de Evangelismo Digital Adventista em Angola, projeto aberto, levando a franja digital a um compromisso cada vez maior com Deus e as doutrinas adventistas. E Ellen White, quando soube para a tribuna, ela sabia que o seu sermão não traria a popularidade que se requeria. Por quê? Porque ela ia falar abertamente sobre a maneira como os brancos tratavam os negros. Nessa altura, se o comitê sentar para resolver, já não pode dar, por exemplo, 12 meses, ou 9 ou 7. Porque a pessoa já está fora das atividades, no caso, há 15 meses. Desde que ele falou no comitê da igreja, a igreja não resolveu. A igreja está aberta, a igreja está... Aliás, como disse, o poder está comendo. Portanto, membros com essas ideias positivas são bem-vindos.